Tranquilo, a nossa aula, o objetivo é mais abrir a mente dos senhores mesmo, certo? Muitos aqui estão saindo da PM e tiveram o primeiro contato com o direito no direito constitucional, né? E isso já é um grande passo. Nosso direito penal, nós vamos ver princípios, né? Não sei se vamos conseguir abordar na aula de hoje, todos, né? Alguns, talvez os mais importantes, que por sinal eles têm um cunho constitucional, certo? Então vamos aqui às noções introdutórias de direito penal. Todo mundo aqui tem um foco de agente penitenciário, não é isso? Prova bem simples, adianto que o direito penal das matérias de todas, eu acredito que seja a matéria mais simples de todas, certo? Na verdade, ela é a mais complicada e a mais simples ao mesmo tempo. Isso vai depender do foco do concurso. Agente penitenciário é um concurso nível médio, a banca provavelmente será a UES de novo. Se não for a UES, vai ser com um parâmetro parecido com o da UES, tipo a OCP. Os senhores viram que no direito constitucional foi o maior, né, o medo, galera estudando jurisprudência, doutrina, letra da lei. No final das contas, todo mundo sabia que ia cair só a letra da lei. Na UES não é diferente. Se não for UES, vai ser a OCP, vai ser VUNESP, certo? A UES ela tem algumas manias de abordagem de questões. Por exemplo, ela dá maior valor números. Números. Se ela vê um número, ela bota na prova. Direito penal, por vezes, a gente vai se deparar com pena, aumento de pena, qualificadora, enfim, coisas que tratam de números. A idade que a pessoa pode ter para tirar uma arma, qual é a idade que ela pode pedir o registro da arma dela? Enfim, exatamente, números, né? A UES ela tem essa mania de cobrar números. Se eu não me engano, na última prova, pegando todas as questões de direito penal e de legislação extravagante, que é crimes hediondos, tortura, né, drogas, enfim, das 12, acho que 8 a resposta era em números, certo? Causa de progressão de regime, lei de hediondos, é enorme a lei, aí foi que ela foi pegar. Qual era o critério para a progressão de pena? 2/5 da pena aplicada. Então, é um estudo direcionado que você vai estudar de acordo com o foco da banca, certo? Vamos lá. Dá uma visão geral aqui do que seria o direito penal, né? O direito penal ele visa proteger alguns bens jurídicos que não podem ser defendidos por outros ramos do direito. Não é que eles não podem ser defendidos. Se eles fossem defendidos por outros ramos do direito, essa proteção seria ineficaz. Por exemplo, alguém destruiu a vida de outra pessoa. Caberia uma indenização civil por conta disso? Só a indenização civil é suficiente? Não se mostra proporcional. Vai haver sim uma indenização, no caso a família da vítima. A condenação penal aqui ela gera um efeito líquido e certo, que é a indenização civil. Só que isso por si só não é proporcional. Não vai gerar uma repressão suficiente para fazer com que aquele delinquente ele passe a não delinquir mais, né? Nem a sanção penal está conseguindo, né? Por conta dos nossos presídios, verdadeiras masmorras, né? Então, o direito penal, como ele mexe com o direito de ir e vir, ele é a última instância. Então, ele só vai proteger determinados bens jurídicos quando for o caso. E esses bens jurídicos são muito importantes. Exemplo, só pegar lá os bens protegidos pelo direito penal. Vida, patrimônio, liberdade, a honra, já tem uma grande discussão se a honra merece a instância penal ou só a instância civil. O Código Penal novo, né, que tem um projeto aí, ele vai deixar de trazer esses crimes contra a honra, vai tirar os crimes contra a honra da esfera penal e vai jogar na esfera civil. Paz pública, incolumidade pública, saúde pública. Você vê que são coisas realmente relevantes, né? Por quê? Porque o direito penal vai afetar diretamente um dos direitos mais importantes, que é o direito de ir e vir, certo? Então, nosso direito penal, como que ele vai buscar essa punição? Através de duas espécies punitivas, crime e contravenção penal. Nosso direito penal adotou a teoria dicotômica de infração penal. Vale, meu Deus. Dicotômica de infração penal. Só olhar o DI, né? A doutrina dá esse nome porque vai subdividir em crime e contravenção penal. Se a gente estivesse falando na CESP, né? A CESP gosta muito de chamar crime de delito. E pasme, né? Existem países onde crime é uma coisa, delito é outra coisa e contravenção penal é outra coisa, né? No nosso ordenamento jurídico, não. Delito é sinônimo de crime. A CESP também gosta de chamar contravenção penal de crime anão.
de crime não. Por quê? Ele é como se ele fosse um crime, certo? Ele também vai ter uma pena, pelo menos teoricamente, uma pena privativa de liberdade. Só que a sanção da contravenção penal, como ela não pode ultrapassar 5 anos, né, e dificilmente ela vai ter uma sanção de 5 anos, provavelmente ela vai ser substituída por uma pena restritiva de direitos. Hoje é quase que certeza absoluta, a não ser que você seja reincidente, porque as contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. Então você acaba sendo julgado pelos juizados especiais e pega fatalmente aí uma pena não privativa de liberdade, certo? E qual é o critério norteador? Direito penal, crime, ele é bem mais grave, certo? A pena máxima ela pode chegar até 30 anos. Crime, pena máxima. 30 anos. Delito, contravenção penal, perdão. 5 anos. Então, qual o critério que o legislador vai usar? Razoabilidade e proporcionalidade. Ele vai olhar determinada conduta e vai dizer, não, isso aqui merece ser taxado como crime, merece uma pena mais severa, merece um cumprimento da pena em regime de reclusão ou detenção, né? Pegando fechado ou semiaberto. Determinada conduta Y não é tão grave, não vamos taxar como crime, vamos taxar como contravenção penal. Regime de cumprimento da pena, prisão simples, regime aberto inicial, certo? É só política criminal mesmo. O legislador, nosso Congresso vai olhar, vai dizer, não, isso aqui não merece ser crime, isso aqui merece ser contravenção penal. Isso aqui merece ser contravenção penal, isso aqui não merece ser crime, certo? Critério meramente político. Então, crime, nosso Código Penal diz que será punido com reclusão ou detenção e, pelo menos em regra, mais uma multa. Por exemplo, se o crime é oferir lucro, estelionato, o cara está visando enriquecer ilicitamente, né? Então, provavelmente você vai levar uma pena privativa de liberdade e ainda vai pagar uma multa, certo? Isso aqui não é uma regra absoluta, é uma regra, o nome já está dizendo, é regra, né? Existem crimes excepcionalmente que são punidos só com multa? Existe, mas é a exceção da exceção. Dentro do antigo edital do agente penitenciário não tem nenhum que caiba aqui nesse caso, certo? Contravenção penal, prisão simples ou multa. A regra já é um ou outro. Então você já percebe que a contravenção não é tão grave, tendo em vista que você pode ter a aplicação somente de uma pena, né? Para o nosso Código Penal, são espécies de pena. Pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Nossa Constituição vai trazer outras penas, né? Mas para o nosso Código Penal, pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. São todas espécies de sanções penais. A multa não é uma sanção civil. Isso é importante? É muito importante. Por quê? Lá no direito constitucional tem um princípio, que é o princípio da individualização da pena, né? E diz que a pena ela não passará da pessoa do acusado. Mas a indenização civil pode passar, pode não? A reparação do dano. Multa, depois do exposto aqui, ela pode passar ou não? Não pode. Por quê? Não é penal. Nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Se a multa tem característica penal, ela não passa do acusado para os herdeiros, em caso de falecimento. A indenização passa, a multa não. Por quê? Natureza penal. Se fosse natureza civil, ela passava, certo? Fica a dica aí para o direito constitucional. Se fosse no caso, assim, por exemplo, de agressão física, uma agressão física simples, no caso seria contravenção penal. Se fosse uma mais grave, poderia encaixar no... Não é assim. Depende do termo agressão, porque aqui no direito penal a gente tem tem que quebrar um paradigma, né? De tentar tratar o direito penal como se fosse matemática. Ele não é, certo? Se eu pego uma faca e te esfaqueio, eu vou responder pelo quê? Tentativa de homicídio, expor a vida a perigo ou lesão corporal? Não sei, depende. Por que que depende? Depende de um negócio chamado elemento subjetivo. A gente vai já falar um pouquinho sobre o elemento subjetivo. O que é que você queria e qual foi o risco que você assumiu no momento que você foi me esfaquear? É isso que vai nortear qual é o crime que você vai responder. Ação nenhuma, olhando só abstratamente o acontecido, né, e o resultado, vai dizer qual é o crime que você vai responder, não. Tem um cadáver lá no chão. O cara que matou aquele cara ali, ele vai responder por tentativa de por homicídio? Tentativa não, morreu, né? Vai responder por homicídio? Muito provavelmente. Mas pode ser que ele não responda. Quando? Eu, com o intuito de lesionar o cara, dei um empurrão ou dei uma rasteira. Tem potencialidade lesiva para matar alguém, uma rasteira?
Uma rasteira que eu pego aqui, tu tá andando aquele tapinha assim no... O cara cai assim, o cara cai. Não, isso aí não tem, pelo amor de Deus, né? O empurrão não. Mas por um azar muito grande, tropeçou, bateu a cabeça numa pedra e acabou morrendo. Lesão corporal com resultado morte. Você vai responder pelo 129, que é pelo crime de lesão corporal. E o cara morreu. E não necessariamente você responde aí por homicídio, certo? Isso aí, no caso que acontece é dolo eventual, Não, ainda não. Ainda não. No caso do exemplo que eu dei, você queria lesionar. Tinha o dolo direto de lesionar e o cara acabou morrendo aí por um azar muito grande de bater a cabeça numa pedra, certo? Homicídio culposo, não? Para responder. Depende do caso. Pode sim. No caso do empurrão, sim. Porque eu estou dando um exemplo de uma agressão, que é uma rasteira. No caso de um empurrão, que é uma via de fato, e aí sim é uma contravenção penal. Porque lesão em regra, seja leve, seja grave ou seja gravíssima, tudo é crime, certo? Agora, vias de fato, um empurrão é uma contravenção penal. Se você conseguir matar alguém de um empurrão, majoritariamente a doutrina entende que você vai responder por homicídio culposo, certo? Quando você não tinha a intenção de matar. Uma pessoa condenada a tentativa de homicídio perde direito a herança? Isso aí já é direito civil, eu acho que perde, viu? Mas eu não tenho certeza, civil não é a minha área, certo? Vamos lá, voltando. Já a gente vai voltar no elemento subjetivo, ele é o mais intrigante, né? Aí saber o que é que o cara responde. Na verdade, como a galera aqui, a maioria quer ser da área da segurança, né? O maior mito de todos mora aqui, né? Que é na legítima defesa. Quando que eu posso agir em legítima defesa? Isso aí é bem complicado, né? Tem que olhar no caso concreto. Existe aquela lenda, não, o cara tá com uma faca, eu não posso atirar nele. Não é assim não, viu? Pode sim, depende do caso, certo? E da sua sorte com o promotor de justiça, que ele vai entender o que ele quiser, e o juiz também. Vamos lá, voltando. Entendemos as noções básicas aqui que diferenciam crime de contravenção penal, certo? E os crimes eu vou encontrar onde? Na parte especial do nosso Código Penal. Parte geral, ela vai do artigo 1º ao 120. Toda a parte geral interessa para a gente que vai fazer o concurso de agente penitenciário? Não. Só interessa para a gente que vai fazer o concurso de agente penitenciário. Do artigo... deixa eu lembrar, 12, 13... Acho que é o 12... Confere aí, alguém está com o edital, do 12 até o 25. 13 ao 25, isso, pronto. 13. Só interessa para a gente do artigo 13 até o 25. Só que por efeitos didáticos, lógicos, alguns artigos na turma regular eles têm que ser abordados antes do 13. Por exemplo, o princípio da estrita legalidade do direito penal. Vocês já aprenderam lá no constitucional, quem andou estudando aí, constitucional ou estudou para a PM, que não há crime sem lei anterior que o defina. Isso é o princípio da estrita legalidade do direito penal, previsto no artigo 1º. O artigo 1º está no edital? Não. Teoricamente não está, né? Mas isso é uma regra básica. Se você não estudar o pressuposto lógico-jurídico básico do crime, não tem lógica você estudar o direito penal, certo? Então, numa turma regular, por vezes, a gente tem que acabar abordando alguns artigos por fora do edital, mas por razões lógicas, didáticas, para você entender melhor o conteúdo, certo? Fora isso, eu não aconselho você, sobre hipótese alguma, a mais que essa, que o professor traga, né, para ensinar a lógica, você ir ficar estudando outros artigos. Você não pode estudar nem mais nem menos, você tem que estudar só o necessário. Só o necessário, certo? Parte especial do 121 em diante. Todo o nosso Código Penal, né? Do 121 para frente, tudo é crime. Que é a parte especial, que é a parte geral. Parte geral, a geral, são normas genéricas de aplicação indireta ou direta para todos os crimes, sejam do nosso Código Penal, sejam de leis especiais, por exemplo, crimes de tortura, crimes de lei de drogas, Estatuto do Desarmamento. São normas genéricas, podem se aplicar ou não a outros institutos, certo? Detalhe, um exemplo de norma genérica, legítima defesa. Legítima defesa é uma norma genérica, excludente da ilicitude, prevista na parte geral do Código Penal. Então, ela pode se aplicar a quaisquer dos crimes do nosso Código Penal, como para outros crimes previstos em leis especiais, certo? Se alguém for lhe torturar, o crime de tortura não tem previsão
no Código Penal. Mas você pode se defender sim para evitar de ser torturado. Então é uma norma genérica que se aplica tanto ao nosso Código Penal, como se aplica a leis especiais e extravagantes, certo? Nosso Código Penal na parte especial, ele vai trazer crimes. Todos os crimes caem? Não. Se eu lembro aqui de cabeça, agente penitenciário caem os crimes contra a vida, contra a pessoa, contra a liberdade, contra a honra e contra a administração pública. Só que não todos contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Não caem os crimes contra a administração pública praticados por particular, certo? Então, cuidado para não confundir e não estudar a mais. Vamos agora ao que interessa, né? Vamos entrar no crime propriamente dito. Nós vamos ver que o crime ele vai se subdividir em 3 elementos, ou 3 substratos: fato típico, ilícito e culpável. E a gente precisa, antes de tudo, quebrar outra lenda, certo? Perguntinha: todo crime gera resultado, sim ou não? Se vocês fossem chutar, assim, o que vocês diriam? Eu posso afirmar que em uma prova objetiva, se é certo ou errado, todo crime gera resultado, certo ou errado? Item correto, certo? Só olhar o nome dos bens jurídicos que o nosso Código Penal tutela. São os bens juridicamente tutelados. Nosso Código Penal ele chama desse jeito, bens juridicamente tutelados. E se ele é tutelado, o que é tutelado? Protegido. Se ele está sendo protegido, para que você seja apenado com a magnitude do direito penal, você tem que mexer com aquele bem. Tem que gerar algum resultado. O problema é, e a diferença que muitos confundem, né? Não necessariamente o resultado é naturalístico. Existem 2 espécies de resultado. Resultado jurídico e o naturalístico. Sem dúvida nenhuma, todo crime gera no mínimo, resultado jurídico, no mínimo. E a grande maioria gera também, além de um resultado jurídico, um resultado naturalístico. Vamos explicar a diferença. Imagine um mundo naturalístico, o mundo que a gente vive, o mundo das pessoas e coisas que habitam. O que é um resultado naturalístico? É você interferir diretamente na existência de alguma pessoa ou coisa que vive nesse mundo. Matei alguém, ceifei uma vida, é uma pessoa a menos na Terra, né? Resultado naturalístico. Estou influindo no mundo natural das coisas? Estou. Subtrair uma coisa alheia móvel, destruir um obstáculo para subtrair aquela coisa. Estão percebendo? Eu estou subtraindo do patrimônio de alguém, determinado bem, estou levando para o meu. Resultado naturalístico. Você está percebendo uma coisa sumindo, uma coisa sendo destruída? E o jurídico? É a aptidão que a lei tem de produzir efeitos para buscar lhe punir, tendo em vista uma determinada conduta. Como assim? Sair para... Como é o nome da senhorita? Fernanda. Fernanda, né? Eu sou um desafeto da Fernanda, certo? Saí para matar a Fernanda. Só que eu dei 6 tiros, mas eu tô tontinho, é verdade, né? Tá com 2 dias que eu tô balançando. Vocês estão percebendo que eu tô balançando aqui. Não sei porque, acho que é café demais. Então, mais ou menos 1 litro de café por dia, tá com 2 dias que eu tô balançando aqui na labirintite, certo? Dei 6 tiros, não acertei nenhum. Matei ela, não acertei nenhum. Acabou-se a munição, acabou-se. Gerei resultado naturalístico? Não. Vou responder tentativa de homicídio. Prazer, resultado jurídico. Para evitar a impunidade, ó, eu não consegui destruir nada do mundo naturalístico. Ela está vivinha, tanto antes quanto depois da minha conduta. Vivinha, não destruí nada, mas ainda assim vou responder. Porque essa minha conduta se mostrou por demais periculosa. Então a sociedade tem que me dar uma resposta, né? A justiça tem que me dar uma resposta para que faça com que eu não mais pratique essa conduta. Então eu vou gerar um resultado jurídico, que é a responsabilidade através da tentativa. Logicamente, né, como eu não consegui meu intento, a minha pena não vai ser tão grave. Eu vou responder pela pena do crime de homicídio. Porém, eu vou ter uma redução de 1/3 a 2/3 da pena aplicada. Então, senhores, sem dúvida, todo crime gera resultado jurídico, no mínimo.
Agora, existem crimes que geram resultado jurídico e resultado naturalístico. Certo? Só naturalístico é possível? Não é possível, porque todo crime gera resultado jurídico. Se vocês tiverem isso em mente, vocês não vão errar essa perguntinha, não. No caso de arrependimento, tipo, o cara vai matar um e se arrepende. Tem o Instituto, a desistência voluntária, arrependimento eficaz, né? Mas ele responde alguma coisa? Pelos atos já praticados. Entenda atos já praticados pelos já consumados. Por exemplo, isso aqui seria matéria, se a gente tivesse na turma regular, hoje não vai dar tempo para abordar. Seria da segunda aula. Mas ele está falando do Instituto, que é o arrependimento. Eu saio para matar alguém e desisto no meio do caminho. Vou responder? Vou. Por exemplo, eu dei 2 tiros, errei todos 2. Antes de dar o terceiro, eu desisto. Ela implora, diz que é torcedora do Fortaleza, já sofreu demais, e que eu não matasse ela, que só ela ser a torcedora já é suficiente. Aí eu, beleza, realmente você já sofreu demais, não sou eu que vai fazer você sofrer mais, vai ser o Fortaleza. Então, azul e vermelho. Então, eu não vou mais matar você, estou arrependido, você já sofreu demais, não quero mais lhe matar, certo? Vou responder pelo homicídio? Não. Pela tentativa de homicídio? Pelo homicídio não, porque eu não matei, né? Pela tentativa de homicídio, já dei 2 tiros, vou responder? Também não vou. Vou responder pelos atos já praticados. Você lembra que antes de desistir eu dei 2 tiros, não foi? Disparei em via pública, ou em direção a ela, ou em suas adjacências. Então, pela tentativa de homicídio, pelo homicídio eu não respondo. Mas como eu já dei 2 tiros e esses atos já foram consumados, né? Já atirei, vou responder por disparo em via pública, artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, certo? Não vou responder pelo crime fim que eu queria, que é logicamente muito mais grave, né? Tentativa de homicídio, homicídio é muito mais grave do que o crime de disparo em via pública. Fato é que vou responder. Se eu já tivesse lesionado ela, tô com uma faca aqui querendo matar e lesionei, mas desisti, salvei a vida dela depois, levei para o hospital. Pela tentativa de homicídio não respondo, mas pela lesão eu respondo. Não já acertei uma facada nela? Não seria justo não responder nem pela lesão, né? Então vamos lá. Todo crime gera, no mínimo, resultado jurídico. Outro exemplo, a tentativa, ela é bem didática, né? A tentativa existe por razões de política criminal, para evitar a impunidade. Porque se eu tentei e não consegui, eu não poderia ser punido, né? Se não fosse a tentativa, se não fosse esse resultado jurídico. Outro exemplo de resultado jurídico. A gente vai aprender, na turma regular, que os crimes eles vão se subdividir em 2 espécies de crime. Crimes de dano e crimes de perigo. E isso é totalmente ligado ao resultado jurídico e ao resultado naturalístico. Crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de perigo, por sua vez, vão se subdividir em 2 espécies de perigo. Perigo concreto e perigo abstrato. No crime de dano, eu destruo uma pessoa ou coisa do mundo naturalístico. São crimes que visam proteger essas pessoas e coisas, certo? São crimes de dano, por exemplo, homicídio. Homicídio é um crime de dano. E a gente precisa também saber a diferença. Objeto, bem jurídico tutelado, que a gente vem falando desde o começo da aula, né? Crime de homicídio, qual é o bem jurídico tutelado? A vida, bem simples, né? Outra diferença básica e importante, ó. Vou até resumir aqui, bem juridicamente tutelado. No crime de homicídio é o quê? A vida, né? A vida, sem dúvida. Quem é o objeto material do crime? É o corpo, certo? Objeto material. Bem juridicamente tutelado é diferente de objeto material. O objeto material do crime de homicídio é quem? O corpo, né? A pessoa. Olha como isso aqui é bem simples, ó. Qual é o bem juridicamente tutelado nos crimes contra o patrimônio? É o patrimônio, certo? O patrimônio da pessoa. E o que é o objeto material do crime? Depende do caso concreto. Na vida, obviamente, vai ser sempre o corpo, né? Agora, nos crimes contra o patrimônio, eu subtraí a carteira do cara. Quem foi o objeto material do crime? A carteira. Quem é o bem juridicamente tutelado, protegido? O patrimônio. Percebe que eles não são a mesma coisa, mas se confundem às vezes no crime de homicídio. Se confundiu, né? O corpo
com a vida. No crime contra o patrimônio, carteira, patrimônio. Podia ser um carro, podia ser uma moto, podia ser um cofre, uma barra de ouro, enfim. Seria o objeto material. E nos crimes de dano, eu sempre vou visualizar o resultado naturalístico. Eu não estou dando, ó. Se eu dano é porque eu estou destruindo alguma coisa, né não? Seja uma pessoa, ou um bem. Coisa, né? E se eu estou destruindo, ou pelo menos machucando, ou deteriorando alguma pessoa ou coisa, é porque está gerando o quê? Resultado naturalístico. Perceberam? Estou influindo no mundo, destruindo alguma coisa. Então, todo crime de dano, ele gera ali um resultado naturalístico, certo? E jurídico. Já os crimes de perigo? Não. Os crimes de perigo, eles não geram resultado naturalístico, certo? Podem até vir a gerar, mas em regra não geram. Exemplo, crime de perigo abstrato mais conhecido que existe. Beber, né? Dirigir embriagado. Dirigir embriagado é um crime de perigo abstrato. Por que é de perigo abstrato? Você tomou umas lá, tomou 2 doses, acho que é o suficiente. Só uma, né? Foi pegue num bafômetro. Precisa que você esteja dirigindo, fazendo manobras perigosas para a rodoviária estadual ou federal lhe pegar e lhe enquadrar no crime. Você está andando a 40 por hora, bem devagarzinho, respeitando todas as leis de trânsito, mas está embriagado. Foi pegue no bafômetro. Vai responder pelo crime ou não? Vai. Gerou dano a alguém? Não. O crime, eu nem expliquei a diferença ainda, mas era de perigo concreto ou abstrato? Abstrato. Por que é abstrato? Porque é um perigo absolutamente presumido por lei. Ainda que no caso concreto, você seja um santo, esteja andando a 40 por hora, parando em todos os sinais, respeitando todas as regras de trânsito, o perigo ainda assim é presumido. Então, nos crimes de perigo abstrato, perigo absolutamente presumido por lei. Coisa que não acontece nos crimes de perigo abstrato. Olha como é interessante, né? O legislador, por vezes, acha o álcool mais perigoso do que a droga. Me prove. Olha o artigo 39 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Ele vai dizer assim: conduzir em embarcação ou aeronave sobre o efeito de substâncias entorpecentes, fazendo manobras perigosas, colocando em risco a coletividade. Ó, perceba, não é carro, né? Embarcação ou aeronave. Fazendo manobras perigosas. Percebeu o perigo concreto? Você está drogado normalmente é uma lancha, né? Esses jet ski, a galera fica muito doida fazendo um enxame nas praias, então nessas lagoas, né? Lagoa do Colosso não tem isso, não. Fazendo lá manobras perigosas. Ó. Quando ele pediu fazendo manobras perigosas, ele disse que o crime é o quê? De perigo concreto. O perigo concreto tem que ser provado no caso concreto. E se eu tiver muito doido, né? Estou sob o efeito de substâncias entorpecentes, conduzindo a embarcação e não estou fazendo manobras perigosas, colocando em risco. Estou respeitando as regras de condução marítima. Você nem como é que chama, né? Acho que é marítimo o nome das regras. É. Conduzindo aí bem direitinho, só que estou altamente drogado. Tem crime? Não tem crime, por incrível que pareça. Agora, se você pegar um carro, tomar um copo de cerveja e sair dirigindo bem direitinho, que tem gente que dirige melhor bêbado do que bom, né? Dizem, né? Tem o crime? Tem o crime. Por quê? Política criminal. O legislador achou por bem tratar embarcação aeronave fazendo manobras perigosas. E o carro? Achou por bem não. Ele, critério totalmente político, certo? Fato é, seja um, seja o outro. Tem resultado naturalístico necessariamente? Pode até ser que ocorra um resultado naturalístico, que é você destruir uma pessoa ou coisa. Você está fazendo aqui manobras perigosas. Pode ou não acertar alguém? Pode. Isso pode até matar a pessoa, né? Enfim. Mas você pode estar muito bem fazendo manobra perigosa e não acontecer nada, que é o que acontece a maioria das vezes, né? E você, na maioria das vezes que você bebe também, você não bate, né?
Ou bate, na maioria das vezes você bebe, senão você não bebia, né? Enfim, na maioria do povo que bebe, também acontece de não se envolver em nenhum sinistro, né? Então, crime de perigo abstrato não tendo resultado naturalístico. Jurídico tem, se você for pegue, né, embriagado, você vai responder, ainda que não atropele ninguém, ainda que não acerte ninguém, ainda que não faça nenhuma manobra perigosa. Se no caso abstrato, Aconteceu um acidente? que não aconteceu. Não, aí tu não responde não, porque tinha que fazer manobra perigosa. Pior, vamos piorar o exemplo dele. Eu tô no jet ski, tô drogado, não tô fazendo manobra perigosa e acertei alguém. Também não vai ter esse crime aqui. Porque eu até acertei alguém, coloquei em risco, mas eu estava fazendo manobra perigosa? Não, então não vai ter. Vai responder pela lesão corporal culposa, a depender do caso. Que se a vítima pulou na frente, aí foi culpa exclusiva dela, né? Você não vai responder pela lesão corporal. Mas, pelo menos em regra, vai responder pela lesão, né? Mesmo que não tenha fazendo a manobra perigosa. Vamos voltar aqui. Já aprendemos que todo crime gera resultado, né? E o que é que vai gerar esse resultado? É uma conduta. Essa conduta tem que ser necessariamente humana, né? O direito penal ele não se importa para efeitos incriminadores com fatos da natureza e nem com fatos de animais, para efeitos incriminadores. Esses fatos vão ter repercussão no direito penal, mas para efeitos incriminadores não. Então essa conduta tem que ser humana, e tem que ser voluntária, certo? Ela tem que ser humana e tem que ser voluntária. Não existe essa regra absoluta. Responsabilidade penal por movimento, comportamento ou ato involuntário. Não existe, sob hipótese nenhuma, responsabilidade penal por movimento involuntário. Não confunda a atitude culposa, que é quando você age com negligência, imprudência e imperícia, com involuntário, que normalmente a pessoa se defende logo. Não, foi porque eu quis, não, né? Não, o resultado não foi porque você quis, mas a ação foi porque você quis, certo? Sempre, quando eu digo voluntário, é a ação. Exemplos de atos involuntários que caem em prova. Sonambulismo. O cara que tem a doença, né? Acho que é uma doença, né? Sonambulismo, acorda de madrugada. Tem ou não? O caso na internet, o cara acorda, pega uma faca e mata a esposa, sei lá. Tem, mas ele é um sonâmbulo. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não controla ali os movimentos. Ato involuntário não é passível de tipificação de responsabilidade penal. Outro exemplo, atos reflexos. Atos reflexos são atos involuntários. Dá um exemplo de ato reflexo. Um susto. Susto. O melhor exemplo de ato reflexo que existe. Por quê? O susto ele gera atos reflexos que tem o intuito de se defender. Em regra, a gente consegue se controlar, né? Mas a partir do momento que você se assusta, a primeira coisa que você pensa em fazer é se defender. Alguém dá um susto, você faz logo assim, né? Vem lhe atacar, vai dar uma brincadeira, pular nas suas costas, enfim. Se você está com alguma coisa na mão que impede você de se defender, quando você leva um susto, qual é a primeira coisa que você faz? Solta. Por quê? Para ficar em ponto de se defender. O instinto, ele pensa desse jeito. Então, se eu estou com um bebê na mão, certo? Segurando aqui. Né, e tal. Aí, vem um pelas minhas costas, não vê, eu estou bem gordinho, não dá para ver, eu estou com um bebê aqui, né? Não dá para ver. Aí o cara chega nas minhas costas e... Bora parar no assalto! Aí levanta a mão assim, o menino cai no chão, bate a cabeça e morre. Não responde, certo? Você não responde. Talvez o cara que anunciou o assalto de brincadeira responda. Se ele tinha como prever aquilo ali, certo? Se ele tivesse como prever, ele ia responder. Então, não existe responsabilidade penal por ato involuntário. Outro exemplo, choque. Pessoa, quando leva um choque, ela perde o controle, né? Você está com a faca aqui na mão. De repente, está com a faca andando aqui, vai fazer alguma coisa, está com um colega do lado. Pisou num fio descascado, levou um choque. Faz logo assim, né? Tremendo, né? Aí, esfiou nas tripas dele, matou. Né? Como é o nome? Dilacerou o cara com a faca aqui, do choque, né? Responde? Não responde. 30 anos. Delito, contravenção penal, perdão. 5 anos. Então, qual o critério que o legislador vai usar? Razoabilidade e proporcionalidade. Ele vai olhar determinada conduta e vai dizer, não,
Isso aqui merece ser taxado como crime, merece uma pena mais severa, merece um cumprimento da pena em regime de reclusão ou detenção, né? Pegando fechado ou semiaberto. Determinada conduta Y não é tão grave, não vamos taxar como crime, vamos taxar como contravenção penal. Regime de cumprimento da pena, prisão simples, regime aberto inicial, certo? É só política criminal mesmo. O legislador, nosso Congresso vai olhar, vai dizer, não, isso aqui não merece ser crime, isso aqui merece ser contravenção penal. Isso aqui merece ser contravenção penal, isso aqui não merece ser crime, certo? Critério meramente político. Então, crime, nosso Código Penal diz que será punido com reclusão ou detenção e, pelo menos em regra, mais uma multa. Por exemplo, se o crime é oferir lucro, estelionato, o cara está visando enriquecer ilicitamente, né? Então, provavelmente, você vai levar uma pena privativa de liberdade e ainda vai pagar uma multa, certo? Isso aqui não é uma regra absoluta, é uma regra, o nome já está dizendo, é regra, né? Existem crimes excepcionalmente que são punidos só com multa? Existe, mas é a exceção da exceção. Dentro do antigo edital do agente penitenciário não tem nenhum que caiba aqui nesse caso, certo? Contravenção penal, prisão simples ou multa. A regra já é um ou outro. Então você já percebe que a contravenção não é tão grave, tendo em vista que você pode ter a aplicação somente de uma pena, né? Para o nosso Código Penal, são espécies de pena. Pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Nossa Constituição vai trazer outras penas, né? Mas para o nosso Código Penal, pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. São todas espécies de sanções penais. A multa não é uma sanção civil. Isso é importante? É muito importante. Por quê? Lá no direito constitucional tem um princípio, que é o princípio da individualização da pena, né? E diz que a pena ela não passará da pessoa do acusado. Mas a indenização civil pode passar, não pode não? A reparação do dano. Multa, depois do exposto aqui, ela pode passar ou não? Não pode. Por quê? Não é penal. Nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Se a multa tem característica penal, ela não passa do acusado para os herdeiros, em caso de falecimento. A indenização passa, a multa não. Por quê? Natureza penal. Se fosse natureza civil, ela passava, certo? Fica a dica aí para o direito constitucional. E aí, se fosse no caso, assim, por exemplo, de agressão física, uma agressão física simples, no caso seria contravenção penal. Se fosse uma mais grave, poderia encaixar no... Não é assim. Depende do termo agressão, porque aqui no direito penal a gente tem tem que quebrar um paradigma, né? De tentar tratar o direito penal como se fosse matemática. Ele não é, certo? Se eu pego uma faca e te esfaqueio, eu vou responder pelo quê? Tentativa de homicídio, expor a vida a perigo ou lesão corporal? Não sei, depende. Por que depende? Depende de um negócio chamado elemento subjetivo. A gente vai já falar um pouquinho sobre o elemento subjetivo. O que é que você queria e qual foi o risco que você assumiu no momento que você foi me esfaquear? É isso que vai nortear qual é o crime que você vai responder. Ação nenhuma, olhando só abstratamente o acontecido, né, e o resultado, vai dizer qual é o crime que você vai responder, não. Tem um cadáver lá no chão. O cara que matou aquele cara ali, ele vai responder por por homicídio? Tentativa não, morreu, né? Vai responder por homicídio? Muito provavelmente. Mas pode ser que ele não responda. Quando? Eu, com o intuito de lesionar o cara, dei um empurrão ou dei uma rasteira. Tem potencialidade lesiva para matar alguém, uma rasteira? Uma rasteira que eu pego aqui, tu tá andando aquele tapinha assim no... O cara cai assim, o cara cai. Não, isso aí não tem, pelo amor de Deus, né? O empurrão não. Mas por um azar muito grande, tropeçou, bateu a cabeça numa pedra e acabou morrendo. Lesão corporal com resultado morte. Você vai responder pelo 129, que é pelo crime de lesão corporal. E o cara morreu. E não necessariamente você responde aí por homicídio, certo? Isso aí, no caso que acontece, é dolo eventual, Não, ainda não. Ainda não. No caso do exemplo que eu dei, você queria lesionar. Tinha o dolo direto de lesionar e o cara acabou morrendo aí por um azar muito grande de bater a cabeça numa pedra, certo? Depende do caso, pode sim. No caso do empurrão, sim. Porque eu estou dando um exemplo de uma agressão, que é uma rasteira. No caso de um empurrão, que é uma via de fato, e aí sim é uma contravenção penal. Porque lesão em regra, seja leve, seja grave ou seja gravíssima, tudo é crime, certo? Agora, vias de fato, um empurrão, é uma contravenção penal. Se você conseguir matar alguém de um empurrão,
majoritariamente a doutrina entende que você vai responder por homicídio culposo, certo? Quando você não tinha a intenção de matar. Uma pessoa condenada à tentativa de homicídio perde direito a herança? Isso aí já é direito civil, eu acho que perde, viu? Mas eu não tenho certeza, civil não é a minha área, certo? Vamos lá, voltando. Já a gente vai voltar no elemento subjetivo, ele é o mais intrigante, né? Aí saber o que é que o cara responde. Na verdade, como a galera aqui, a maioria quer ser da área da segurança, né? O maior mito de todos mora aqui, né? Que é na legítima defesa. Quando que eu posso agir em legítima defesa? Tranquilo, a nossa aula, o objetivo é mais abrir a mente dos senhores mesmo, certo? Muitos aqui estão saindo da PM e tiveram o primeiro contato com o direito no direito constitucional, né? E isso já é um grande passo. Nosso direito penal, nós vamos ver princípios, né? Não sei se vamos conseguir abordar na aula de hoje, todos, né? Alguns, talvez os mais importantes, que por sinal eles têm um cunho constitucional, certo? Então vamos aqui às noções introdutórias de direito penal. Todo mundo aqui tem um foco de agente penitenciário, não é isso? Prova bem simples, adianto que o direito penal das matérias, de todas, eu acredito que seja a matéria mais simples de todas, certo? Na verdade, ela é a mais complicada e a mais simples ao mesmo tempo. Isso vai depender do foco do concurso. Agente penitenciário é um concurso nível médio, a banca provavelmente será a US de novo. Se não for a US, vai ser com um parâmetro parecido com o da US, tipo a OCP. Os senhores viram que no direito constitucional foi o maior, né, o medo, galera estudando jurisprudência, doutrina, letra da lei. No final das contas, todo mundo sabia que ia cair só a letra da lei. Na US não é diferente. Se não for US, vai ser a OCP, vai ser VUNESP, certo? A US ela tem algumas manias de abordagem de questões. Por exemplo, ela dá maior valor números. Números. Se ela vê um número, ela bota na prova. Direito penal, por vezes, a gente vai se deparar com pena, aumento de pena, qualificadora, enfim, coisas que tratam de números. A idade que a pessoa pode ter para tirar uma arma, qual é a idade que ela pode pedir o registro da arma dela? Enfim, exatamente, números, né? A UES ela tem essa mania de cobrar números. Se eu não me engano, na última prova, pegando todas as questões de direito penal e de legislação extravagante, que é crimes hediondos, tortura, né, drogas, enfim, das 12, acho que 8 a resposta era em números. Certo? Causa de progressão de regime, de lei de hediondos, enorme a lei. Aí foi que ela foi pegar. Qual era o critério para a progressão de pena? 2/5 da pena aplicada. Então, é um estudo direcionado que você vai estudar de acordo com o foco da banca. Certo? Vamos lá. Dá uma visão geral aqui do que seria o direito penal, né? O direito penal ele visa proteger alguns bens jurídicos que não podem ser defendidos por outros ramos do direito. Não é que eles não podem ser defendidos. Se eles fossem defendidos por outros ramos do direito, essa proteção seria ineficaz. Por exemplo, alguém destruiu a vida de outra pessoa. Caberia uma indenização civil por conta disso? Só a indenização civil é suficiente? Não se mostra proporcional. Vai haver sim uma indenização, no caso a família da vítima. A condenação penal aqui ela gera um efeito líquido e certo, que é a indenização civil. Só que isso por si só não é proporcional. Não vai gerar uma repressão suficiente para fazer com que aquele delinquente ele passe a não delinquir mais, né? Nem a sanção penal está conseguindo, né? Por conta dos nossos presídios, verdadeiras masmorras, né? Então, o direito penal, como ele mexe com o direito de ir e vir, ele é a última instância. Então, ele só vai proteger determinados bens jurídicos quando for o caso. E esses bens jurídicos são muito importantes. Exemplo, só pegar lá os bens protegidos pelo direito penal. Vida, patrimônio, liberdade. A honra já tem uma grande discussão se a honra merece a instância penal ou só a instância civil. O Código Penal novo, né, que tem um projeto aí, ele vai deixar de trazer esses crimes contra a honra, vai tirar os crimes contra a honra da esfera penal e vai jogar na esfera civil. Paz pública, incolumidade pública, saúde pública. Você vê que são coisas realmente relevantes, né? Por quê? Porque o direito penal vai afetar diretamente um dos direitos mais importantes, que é o direito de ir e vir, certo? Então, nosso direito penal, como que ele vai buscar essa punição? Através de duas espécies punitivas, crime e contravenção penal. Nosso direito penal adotou a teoria dicotômica de infração penal. Vale, meu Deus. Dicotômica de infração penal. Só olhar o DI, né? A doutrina dá esse nome porque vai se subdividir em crime e contravenção penal.
Se a gente estivesse falando na CESP, né? A CESP gosta muito de chamar crime de delito. E pasmem, né? Existem países onde crime é uma coisa, delito é outra coisa e contravenção penal é outra coisa. Né? No nosso ordenamento jurídico, não. Delito é sinônimo de crime. A CESP também gosta de chamar contravenção penal de crime anão. De crime anão. Por quê? Ele é como se ele fosse um crime, certo? Ele também vai ter uma pena, pelo menos teoricamente, uma pena privativa de liberdade. Só que a sanção da contravenção penal, como ela não pode ultrapassar 5 anos, né, e dificilmente ela vai ter uma sanção de 5 anos, provavelmente ela vai ser substituída por uma pena restritiva de direitos. Hoje é quase que certeza absoluta, a não ser que você seja reincidente, porque as contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. Então você acaba sendo julgado pelos juizados especiais e pega fatalmente aí uma pena não privativa de liberdade, certo? E qual é o critério norteador? Direito penal, crime, ele é bem mais grave, certo? A pena máxima ela pode chegar até 30 anos. Crime, pena máxima. No crime de dano, eu destruo uma pessoa ou coisa do mundo naturalístico. São crimes que visam proteger essas pessoas e coisas, certo? São crimes de dano, por exemplo, homicídio. Homicídio é um crime de dano. E a gente precisa também saber a diferença. Objeto, bem jurídico tutelado, que a gente vem falando desde o começo da aula, né? Crime de homicídio, qual é o bem jurídico tutelado? A vida, bem simples, né? Outra diferença básica e importante, ó. Vou até resumir aqui, bem juridicamente tutelado. No crime de homicídio é o quê? A vida, né? A vida, sem dúvida. Quem é o objeto material do crime? É o corpo, certo? Objeto material. Bem juridicamente tutelado é diferente de objeto material. O objeto material do crime de homicídio é quem? O corpo, né? A pessoa. Olha como isso aqui é bem simples, ó. Qual é o bem juridicamente tutelado nos crimes contra o patrimônio? É o patrimônio, certo? O patrimônio da pessoa. E o que é o objeto material do crime? Depende do caso concreto. Na vida, obviamente, vai ser sempre o corpo, né? Agora, nos crimes contra o patrimônio, eu subtraí a carteira do cara. Quem foi o objeto material do crime? A carteira. Quem é o bem juridicamente tutelado, protegido? O patrimônio. Percebe que eles não são a mesma coisa, mas se confundem às vezes no crime de homicídio. Se confundiu, né? O corpo com a vida. No crime contra o patrimônio, carteira, patrimônio. Podia ser um carro, podia ser uma moto, podia ser um cofre, uma barra de ouro, enfim. Seria o objeto material. E nos crimes de dano, eu sempre vou visualizar o resultado naturalístico. Eu não estou dando, ó. Se eu dano é porque eu estou destruindo alguma coisa, né não? Seja uma pessoa, ou um bem. Coisa, né? E se eu estou destruindo, ou pelo menos machucando, ou deteriorando alguma pessoa ou coisa, é porque está gerando o quê? Resultado naturalístico. Perceberam? Estou influindo no mundo, destruindo alguma coisa. Então, todo crime de dano, ele gera ali um resultado naturalístico, certo? E jurídico. Já os crimes de perigo? Não. Os crimes de perigo, eles não geram resultado naturalístico, certo? Podem até vir a gerar, mas em regra não geram. Exemplo, crime de perigo abstrato mais conhecido que existe. Beber, né? Dirigir embriagado. Dirigir embriagado é um crime de perigo abstrato. Por que é de perigo abstrato? Você tomou umas lá, tomou 2 doses, acho que é o suficiente. Só uma, né? Foi pegue num bafômetro. Precisa que você esteja dirigindo, fazendo manobras perigosas para a rodoviária estadual ou federal lhe pegar e lhe enquadrar no crime. Você está andando a 40 por hora, bem devagarzinho, respeitando todas as leis de trânsito, mas está embriagado. Foi pegue no bafômetro. Vai responder pelo crime ou não? Vai. Gerou dano a alguém? Não. O crime, eu nem expliquei a diferença ainda, mas era de perigo concreto ou abstrato?
Abstrato. Por que que é abstrato? Porque é um perigo absolutamente presumido por lei. Ainda que no caso concreto você seja um santo, esteja andando a 40 por hora, parando em todos os sinais, respeitando todas as regras de trânsito, o perigo ainda assim é presumido. Então, nos crimes de perigo abstrato, perigo absolutamente presumido por lei. Coisa que não acontece nos crimes de perigo abstrato. Olha como é interessante, né? O legislador, por vezes, acha o álcool mais perigoso do que a droga. Me prove. Olha o artigo 39 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Ele vai dizer assim: conduzir em embarcação ou aeronave sobre o efeito de substâncias entorpecentes, fazendo manobras perigosas, colocando em risco a coletividade. Ó, perceba, não é carro, né? Embarcação ou aeronave. Fazendo manobras perigosas. Percebeu o perigo concreto? Você está drogado normalmente é uma lancha, né? Esses jet ski, a galera fica muito doida fazendo um enxame nas praias, então nessas lagoas, né? Lagoa do Colosso não tem isso, não. Fazendo lá manobras perigosas. Ó. Quando ele pediu fazendo manobras perigosas, ele disse que o crime é o quê? De perigo concreto. O perigo concreto tem que ser provado no caso concreto. E se eu tiver muito doido, né? Estou sob o efeito de substâncias entorpecentes, conduzindo a embarcação e não estou fazendo manobras perigosas, colocando em risco. Estou respeitando as regras de condução marítima. Você lembra como é que chama, né? Acho que é marítimo o nome das regras. É. Conduzindo aí bem direitinho, só que estou altamente drogado. Tem crime? Não tem crime, por incrível que pareça. Agora, se você pegar um carro, tomar um copo de cerveja e sair dirigindo bem, isso aí é bem complicado, né? Tem que olhar no caso concreto. Existe aquela lenda, não, o cara está com uma faca, eu não posso atirar nele. Não é assim não, viu? Pode sim, depende do caso, certo? E da sua sorte com o promotor de justiça, que ele vai entender o que ele quiser, e o juiz também. Vamos lá, voltando. Entendemos as noções básicas aqui que diferenciam crime de contravenção penal, certo? E os crimes eu vou encontrar onde? Na parte especial do nosso Código Penal. Parte geral, ela vai do artigo 1º ao 120. Toda a parte geral interessa para a gente que vai fazer o concurso de agente penitenciário? Não. Só interessa para a gente que vai fazer o concurso de agente penitenciário. Do artigo... deixa eu lembrar. 12, 13... Acho que é o 12... Confere aí, alguém está com o edital, do 12 até o 25. 13 ao 25, isso, pronto. 13. Só interessa para a gente do artigo 13 até o 25. Só que por efeitos didáticos, lógicos, alguns artigos na turma regular eles têm que ser abordados antes do 13. Por exemplo, o princípio da estrita legalidade do direito penal. Vocês já aprenderam lá no constitucional, quem andou estudando aí, constitucional ou estudou para a PM, que não há crime sem lei anterior que o defina. Isso é o princípio da estrita legalidade do direito penal, previsto no artigo 1º. O artigo 1º está no edital? Não. Teoricamente não está, né? Mas isso é uma regra básica. Se você não estudar o pressuposto lógico-jurídico básico do crime, não tem lógica você estudar o direito penal, certo? Então, numa turma regular, por vezes, a gente tem que acabar abordando alguns artigos por fora do edital, mas por razões lógicas, didáticas, para você entender melhor o conteúdo, certo? Fora isso, eu não aconselho você, sobre hipótese alguma, a mais que essa, que o professor traga, né, para ensinar a lógica, você ir ficar estudando outros artigos. Você não pode estudar nem mais nem menos, você tem que estudar só o necessário. Só o necessário, certo? Parte especial do 121 em diante. Todo o nosso Código Penal, né? Do 121 para frente, tudo é crime. Que é a parte especial, que é a parte geral. Parte geral, a geral, são normas genéricas de aplicação indireta ou direta para todos os crimes, sejam do nosso Código Penal,
sejam de leis especiais, por exemplo, crimes de tortura, crimes de lei de drogas, Estatuto do Desarmamento. São normas genéricas, podem se aplicar ou não a outros institutos, certo? Detalhe, um exemplo de norma genérica, legítima defesa. Legítima defesa é uma norma genérica, excludente da ilicitude, prevista na parte geral do Código Penal. Então, ela pode se aplicar a quaisquer dos crimes do nosso Código Penal, como para outros crimes previstos em leis especiais, certo? Se alguém for lhe torturar, o crime de tortura não tem previsão no Código Penal, mas você pode se defender sim para evitar de ser torturado. Então, é uma norma genérica que se aplica tanto ao nosso Código Penal, como se aplica a leis especiais extravagantes, certo? Nosso Código Penal na parte especial, ele vai trazer crimes. Todos os crimes caem? Não. Se eu lembro aqui de cabeça, agente penitenciário caem os crimes contra a vida, contra a pessoa, contra a liberdade, contra a honra e contra a administração pública. Só que não todos contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Não caem os crimes contra a administração pública praticados por particular, certo? Então, cuidado para não confundir e não estudar a mais. Vamos agora ao que interessa, né? Vamos entrar no crime propriamente dito. Nós vamos ver que o crime ele vai se subdividir em 3 elementos, ou 3 substratos: fato típico, ilícito e culpável. E a gente precisa, antes de tudo, quebrar outra lenda, certo? Perguntinha: todo crime gera resultado, sim ou não? Se vocês fossem chutar, assim, o que vocês diriam? Eu posso afirmar que em uma prova objetiva, se é certo ou errado, todo crime gera resultado, certo ou errado? Item correto, certo? Só olhar o nome dos bens jurídicos que o nosso Código Penal tutela. São os bens juridicamente tutelados. Nosso Código Penal ele chama desse jeito, bens juridicamente tutelados. E se ele é tutelado, o que é tutelado? Protegido. Se ele está sendo protegido, para que você seja apenado com a magnitude do direito penal, você tem que mexer com aquele bem. Tem que gerar algum resultado. O problema é, e a diferença que muitos confundem, né? Não necessariamente o resultado é naturalístico. Existem 2 espécies de resultado. Resultado jurídico e o naturalístico. Sem dúvida nenhuma, todo crime gera no mínimo, resultado jurídico, no mínimo. E a grande maioria gera também, além de um resultado jurídico, um resultado naturalístico. Vamos explicar a diferença. Imagine um mundo naturalístico, o mundo que a gente vive, o mundo das pessoas e coisas que habitam. O que é um resultado naturalístico? É você interferir diretamente na existência de alguma pessoa ou coisa que vive nesse mundo. Matei alguém, ceifei uma vida, é uma pessoa a menos na Terra, né? Resultado naturalístico. Estou influindo no mundo natural das coisas? Estou. Subtrair uma coisa alheia móvel, destruir um obstáculo para subtrair aquela coisa. Estão percebendo? Eu estou subtraindo do patrimônio de alguém, determinado bem, estou levando para o meu. Resultado naturalístico. Você está percebendo uma coisa sumindo, uma coisa sendo destruída? E o jurídico? É a aptidão que a lei tem de produzir efeitos para buscar lhe punir, tendo em vista uma determinada conduta. Como assim? Sair para... Como é o nome da senhorita? Fernanda, né? Eu sou um desafeto da Fernanda, certo? Saí para matar a Fernanda. Só que eu dei 6 tiros, mas eu tô tontinho, é verdade, né? Tá com 2 dias que eu tô balançando. Vocês estão percebendo que eu tô balançando aqui, não sei porque, acho que é café demais. Então, mais ou menos 1 litro de café por dia, tá com 2 dias que eu tô balançando aqui na labirintite, certo? Dei 6 tiros, não acertei nenhum. Matei ela, não acertei nenhum. Acabou-se a munição, acabou-se. Gerei resultado naturalístico? Não. Vou responder tentativa de homicídio. Prazer, resultado jurídico. Para evitar a impunidade, ó, eu não consegui destruir nada do mundo naturalístico. Ela está vivinha, tanto antes quanto depois da minha conduta. Vivinha, não destruí nada, mas ainda assim vou responder.
porque essa minha conduta se mostrou por demais periculosa. Então a sociedade tem que me dar uma resposta, né? A justiça tem que me dar uma resposta para que faça com que eu não mais pratique essa conduta. Então eu vou gerar um resultado jurídico, que é a responsabilidade através da tentativa. Logicamente, né, como eu não consegui meu intento, a minha pena não vai ser tão grave. Eu vou responder pela pena do crime de homicídio. Porém, eu vou ter uma redução de 1/3 a 2/3 da pena aplicada. Então, senhores, sem dúvida, todo crime gera resultado jurídico, no mínimo. Agora, existem crimes que geram resultado jurídico e resultado naturalístico. Certo? Só naturalístico é possível? Não é possível, porque todo crime gera resultado jurídico. Se vocês tiverem isso em mente, vocês não vão errar essa perguntinha, não. No caso de arrependimento, tipo, o cara vai matar um e se arrepende. Tem o Instituto, a desistência voluntária, arrependimento eficaz, né? Mas ele responde alguma coisa? Pelos atos já praticados. Entenda atos já praticados pelos já consumados. Por exemplo, isso aqui seria matéria, se a gente tivesse na turma regular, hoje não vai dar tempo para abordar. Seria da segunda aula. Mas ele está falando do Instituto, que é o arrependimento. Eu saio para matar alguém e desisto no meio do caminho. Vou responder? Vou. Por exemplo, eu dei 2 tiros, errei todos 2. Antes de dar o terceiro, eu desisto. Ela implora, diz que é torcedora do Fortaleza, já sofreu demais, e que eu não matasse ela, que só ela ser a torcedora já é suficiente. Aí eu, beleza, realmente você já sofreu demais, não sou eu que vai fazer você sofrer mais, vai ser o Fortaleza. Então, azul e vermelho. Então, eu não vou mais matar você, estou arrependido, você já sofreu demais, não quero mais lhe matar. Certo? Vou responder pelo homicídio? Não. Pela tentativa de homicídio? Pelo homicídio não, porque eu não matei, né? Pela tentativa de homicídio, já dei 2 tiros, vou responder? Também não vou. Vou responder pelos atos já praticados. Você lembra que antes de desistir eu dei 2 tiros, não foi? Disparei em via pública, ou em direção a ela, ou em suas adjacências. Então, pela tentativa de homicídio, pelo homicídio eu não respondo. Mas como eu já dei 2 tiros e esses atos já foram consumados, né? Já atirei, vou responder por disparo em via pública, artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, certo? Não vou responder pelo crime fim que eu queria, que é logicamente muito mais grave, né? Tentativa de homicídio, homicídio é muito mais grave do que o crime de disparo em via pública. Fato é que vou responder. Se eu já tivesse lesionado ela, tô com uma faca aqui querendo matar e lesionei, mas desisti, salvei a vida dela depois, levei para o hospital. Pela tentativa de homicídio não respondo, mas pela lesão eu respondo. Não já acertei uma facada nela? Não seria justo não responder nem pela lesão, né? Então vamos lá. Todo crime gera, no mínimo, resultado jurídico. Outro exemplo, a tentativa, ela é bem didática, né? A tentativa existe por razões de política criminal, para evitar a impunidade. Porque se eu tentei e não consegui, eu não poderia ser punido, né? Se não fosse a tentativa, se não fosse esse resultado jurídico. Outro exemplo de resultado jurídico. A gente vai aprender, na turma regular, que os crimes eles vão se subdividir em 2 espécies de crime. Crimes de dano e crimes de perigo. E isso é totalmente ligado ao resultado jurídico e ao resultado naturalístico. Crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de perigo, por sua vez, vão se subdividir em 2 espécies de perigo. Perigo concreto e perigo abstrato.